Prazer estar com vocês. Uma bênção, tem sido uma bênção desde sexta-feira, estar aqui com os adolescentes e jovens queridos, muito receptivos, muito queridos. E foi uma bênção ontem estar ali na congregação e hoje estar aqui com os irmãos. Vocês são uma bênção. E eu sou o Eliezer, né? Fui um dos pastores ali da PIB de Curitiba, na área de missões. E obrigado. E houve um momento em que Deus me chamou para sair da área pastoral e estar trabalhando com os povos não alcançados. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, hoje eu dirijo uma organização missionária chamada A Tarefa. Você deve ter recebido um folder quando você entrou. Esse folder é da organização que eu dirijo. E se você não recebeu, você pode pegar lá atrás, tem lá no stand, tem bastante. Você ainda pode pegar um lá também depois. Nossa organização trabalha com povos não alcançados, que são os 42% da população mundial que não tem igreja, não tem cristão. Então Jesus falou em Mateus 24:14, que antes do fim vir, o evangelho seria pregado entre todos os povos como testemunho. Então ainda faltam 42% da população mundial, 3,4 bilhões de pessoas que não têm acesso ao evangelho. Então nós, como organização missionária, estamos comprometidos em cumprir essa última tarefa dada por Jesus. E a gente quer convidar vocês a virem com a gente, literalmente, vem com a gente, né? O Coqui vai comigo em novembro e dezembro, né? E aí, por isso me ajudem a enviar o Coqui, tá bom? Para ele junto comigo lá para a Índia, lá para o Nepal, onde a gente tem plantado igrejas. Deus tem aberto as portas naquela região do mundo. Temos também plantado igrejas ali na Ásia Central, no Oriente Médio. E quem sabe Deus não vai levantar pessoas aqui para ir a estes lugares para fazer a diferença. E eu digo, se você não foi chamado para ir, você foi chamado para enviar. Então eu também quero desafiar você a entrar no nosso site depois, atarefa.org, não tem .br, é só .org. E ali você se tornar um parceiro nosso, um parceiro investindo na obra missionária, com o valor que tiver no teu orçamento, algo que caiba no teu orçamento. Eu falo que o investimento missionário faz uma grande diferença. Não sei se você sabe, mas no Brasil, a média de investimento por crente, por cristão, na obra missionária é menos de R$5 por mês. Uma Coca-Cola está quanto hoje, né? Mais ou menos, um pouco menos que isso, dá uma Coca-Cola. Eu acho que tem gente que investe mais em Netflix do que em missões, não é? E a gente precisa dar as mãos e juntos trabalharmos para isso. Por isso, um desafio de você caminhar junto com a gente para juntos terminarmos a última tarefa, completarmos a última tarefa. Eu trouxe um livro, está lá atrás também, Como se Deus não existisse. Esse livro eu escrevi alguns anos atrás, ele está hoje na 2ª edição, eu lancei agora recentemente, já esgotou, eu estou com a última caixa, as últimas 2 caixas aqui, a editora vai relançar agora de novo, porque ele tem sido uma bênção na vida de muitos jovens e universitários. Esse livro é um romance que conta a história de um ateu, que vai sendo confrontado com verdades acerca da existência de Deus. Então esse é um livro cuja história acontece em Curitiba, que a namorada dele acontece algo lá, que aí ele vai atrás dela, que eu não vou contar, né? Você vai ter que ler. E nessa aventura ele vai sendo confrontado, ele vai fazendo perguntas difíceis. Ele vai perguntando, se existe Deus, por que então existe tanto mal no mundo? Por que o cristianismo é a verdade e não o Islã? Por que não é o hinduísmo? A Bíblia foi escrita por homens, ela foi alterada com o tempo. E essas palavras, essas questões, elas vão sendo respondidas. Então é um livro de diálogos, onde a gente fala de filosofia, de ciência,
de uma forma bem descontraída, e o propósito é evangelizar os jovens que estão nesse tempo aí de dúvidas e ceticismo. Então é para jovens, é para pais de jovens, é para presentear aquele teu amigo lá que você está tentando evangelizar e tem todas essas questões. Bom, está ali no final, se você tiver interesse, você pode estar adquirindo. E nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Versículos 1 em diante, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ela. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os enfermos que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Só até aqui. Esse é um texto sensacional, onde Jesus dá orientações práticas para os 70, e ele os envia com uma missão. E esse envio dos 70 nos dá várias lições sobre a nossa própria missão. Nós vamos pensar aqui um pouco sobre isso. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que Jesus começa o seu ministério ele mesmo indo de vila em vila pregando o evangelho, principalmente na região ali da Galileia, ao redor do mar da Galileia. Boa parte do seu ministério se dá na cidade de Cafarnaum, muitas coisas acontecem ao redor de Cafarnaum, e ele vai andando por toda a região da Galileia, de vila em vila, de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho do reino. E ele prega a mesma mensagem que João Batista estava pregando antes dele. João Batista pregava: arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. Então ele sai pregando essa mesma mensagem, e ele não apenas prega que o reino de Deus chegou, ele traz o reino, quando ele mesmo cura os enfermos, expulsa os demônios, faz milagres, e as pessoas começam a perguntar: que homem é esse? E ele sai proclamando o evangelho do reino por onde ele vai. Um tempo passa, alguns teólogos vão dizer que é mais ou menos um ano, entre 1 ano e 1 ano e meio, quando ele escolhe, dentre os discípulos dele, ele escolhe 12. E esses 12 ele separa para serem seus apóstolos. E diante dos outros discípulos, ele dá autoridade para eles, para que eles também façam aquilo que ele estava fazendo. E aí ele envia os 12 de vila em vila também para proclamar o evangelho onde eles estavam para entrar. E aí durante um tempo eles vão realizando o seu ministério. Mais para frente, Lucas 10, Jesus separa 70. E esses 70, mais uma vez, ele dá autoridade para eles, para irem proclamarem a mensagem do reino e proclamarem para as pessoas: o reino de Deus chegou, e curar os enfermos e expulsar demônios, como a gente vai ver lá no final do capítulo. Quando eles voltam, Jesus chega para eles e diz, eles chegam para Jesus e falam assim: até os demônios se submetem. Por que Jesus estava fazendo isso? Qual é a razão da missão? Por que Jesus está enviando os discípulos dessa forma? Primeiro, Jesus veio, ele é o missionário enviado por Deus. Porque não havia salvação para nós. Ele veio para nós.
E agora Jesus envia os 12, depois envia os 70, e no final do seu ministério, antes dele subir aos céus, ele se encontra com todos os discípulos que estavam presentes, e ele os envia também. João 20, 21 diz: assim como o Pai me enviou dos céus para a terra, eu vos envio para o mundo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como, da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma missão. A missão que eu comecei, eu vou completá-la em vocês. E é por isso que o Espírito de Jesus vem em nós, realizar a sua missão através de nós, que somos o corpo de Cristo. E se nós não estamos cumprindo a missão de Cristo, nós não estamos obedecendo como o corpo deveria obedecer a cabeça, o cabeça que é Jesus Cristo. Mas que missão é essa? Eu queria refletir um pouquinho sobre essa missão. Na época de Jesus, Jesus queria proclamar o Evangelho em toda a região da Galileia, em toda a Judeia, e no final do seu ministério ele fala para os discípulos: vão, comecem em Jerusalém, vão para toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aonde o Evangelho ainda não foi proclamado, levem o Evangelho. Eu queria passar um vídeo para vocês entenderem um pouco sobre o que acontece hoje no mundo em termos de tarefa inacabada. Pode, por favor, passar o primeiro vídeo? Você sabia que a cada minuto, 54 pessoas no mundo morrem sem nunca terem ouvido o Evangelho? Isso é quase uma pessoa morrendo a cada segundo, sem saber que um dia Deus se fez carne e habitou entre nós. Para estes, o Evangelho não chegou a tempo. No mundo, temos 17.444 povos étnicos, sendo que 7.387 são considerados não alcançados, ou seja, não têm acesso ao Evangelho. São 3,4 bilhões de pessoas, que equivalem a 42,5% da população mundial, pessoas que vivem totalmente na escuridão. De toda a força missionária global, apenas 3% dos missionários são enviados para os locais não alcançados. 97% de todos os missionários são enviados para os povos com presença considerável de cristãos e igrejas. Você sabia que 87% de todos os hindus, muçulmanos e budistas não conhecem sequer um cristão pessoalmente? Sabia que os 1,9 bilhões de muçulmanos do mundo receberam apenas 5 mil missionários para alcançá-los? Em comparação, apenas no ano 2010, 20 mil novos missionários foram enviados só para a nossa nação, o Brasil. 95% de todos os obreiros cristãos que trabalham em tempo integral hoje atuam no mundo cristianizado. Por que será que enviamos tão poucos para os povos não alcançados? 82% de todas as doações e ofertas de cristãos são investidas na própria igreja local. Dos 18% restantes, apenas 1,7% são direcionados aos povos não alcançados. Ou seja, 1,7% para alcançar 42% da população mundial. Jesus disse em Mateus 24,14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mais de 2.000 anos já se passaram, e a tarefa dada por Cristo ainda não foi completada. Nós da tarefa queremos cumprir a última tarefa dada por Cristo à igreja, e convidamos você a vir com a gente. Tarefa de ir aonde o Evangelho ainda não chegou e proclamar para as pessoas a mensagem que ele está falando aqui para os discípulos. Vão e proclamem: o reino de Deus chegou. E hoje eu quero desafiar você a aceitar o desafio de se tornar um dos novos 70 nessa geração. De você ser a resposta para as pessoas que estão ao seu redor.
de você ser a resposta para essa sociedade que está perdida. Nós temos a bússola para a nossa vida, nós só precisamos mostrar para as pessoas qual é o caminho. Nós precisamos chegar até as pessoas e proclamar com fé, com ousadia, com coragem, que Jesus Cristo pode mudar a vida delas. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Índia. Primeira vez, eu não sabia o que iria me esperar. Eu desci numa cidade lá no sul, e ao andar de carro, o pastor que foi nos pegar e levar para a cidade, nós ainda andaríamos de carro por 6 horas. E eu via pobreza, miséria, as pessoas nas ruas dormindo. Não era como indigentes que nós temos nas nossas cidades no Brasil. Eram centenas. Nós atravessávamos as vilas e tinham milhares de pessoas. Tinham estátuas em todos os lugares. Tinham árvores e as pessoas adorando a árvore. Tinham animais, tinham todo tipo de adoração. E eu perguntava para o pastor, tem igreja nesse lugar? E o pastor fala, não, aqui não tem não. E a gente atravessava cidades e cidades, e eu perguntava, tem igreja nesse lugar? E ele, não, aqui também não. E nessa também não. Nós atravessávamos por horas e horas. Existem estados no norte da Índia, um estado no norte da Índia, chamado Bihar, tem 110 milhões de habitantes. 110 milhões de habitantes, são 0,01% de cristãos. No Marrocos, eu falei nos adolescentes 2 dias atrás, eu estive numa igreja, e eu fui daquela igreja para uma outra igreja, eu andei 1.500 quilômetros, porque falta igreja. Faltam cristãos. Eu estive em lugares no Nepal onde as pessoas não fazem noção de quem é Jesus. As pessoas estão perdidas, elas não têm acesso ao Evangelho. Eu me lembro de que naquela primeira semana que eu estive ali na Índia, eu chorava diante de Deus, angustiado por causa daquilo que eu estava vendo. E eu perguntava, Senhor, o que a gente faz? As pessoas, elas nascem, elas vivem a sua vida inteira e nunca conheceram um cristão. E a maioria delas vai morrer sem Cristo. E não se engane, queridos, a única salvação é Jesus. A única salvação é Jesus. Eu tenho visto crescer no meio da nossa igreja brasileira, de uma forma geral, a ideia de que as pessoas que não têm Jesus, elas de alguma forma vão para o céu. Mas não se engane, a palavra de Deus é muito clara em João capítulo 3, versículo 18, que quem crê no Senhor Jesus não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Se a gente não levar a mensagem de salvação, as pessoas estão perdidas. Elas não vão para o inferno porque não creem em Jesus, elas vão para o inferno porque elas são pecadoras. É Jesus que salva do inferno, é Jesus que nos perdoa, nos liberta, e nós temos a mensagem, nós precisamos levar Jesus para essas pessoas. São nesses lugares onde as trevas são mais densas. Bom, esse texto aqui é muito interessante, e eu me lembro de um dia lê-lo e perguntar, poxa vida, por que 70? Por que Jesus selecionou 70 e não 80 ou 50? Será que tem algo especial? Bom, não é numerologia, tá? Não se preocupem. Pastor, né? Não se preocupa, né? Não sou numerólogo. Mas tem algo de especial sim no número 70. Porque lá no Antigo Testamento, você vê Moisés separando 70 autoridades. Lá em Números 11, 16 e 17. Diz assim, e o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Jesus, como Moisés,
né? Porque Moisés também separou 12 príncipes, um para cada tribo de Israel. Mais tarde ele separa 70 autoridades, e Deus orienta ele a levá-los à tenda do encontro, que era o lugar onde Deus se manifestava, Deus falava. Deus tira do Espírito, né, parte do Espírito, nessa visão ali que tem, e derrama sobre os 70 para dar a eles autoridade e poder para liderarem junto com Moisés. Agora Jesus está repetindo isso. Sabe o que é mais interessante? É que Jesus, ele vai muito além daquilo que Moisés fez. Porque no final do seu ministério, ele não apenas dá do seu Espírito para os 12 ou para os 70, ele dá para todos nós. O Espírito Santo de Deus que estava sobre Jesus, está sobre você. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. E por que nós temos o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo para sermos testemunhas, para colaborarmos com aquilo que Jesus está fazendo nessa terra, para recebermos poder. É isso que Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso, meu irmão, não se acovarde com os problemas que tem no mundo, não se atemorize. As dificuldades que existem no mundo são levantes de Satanás, que muitas vezes nos paralisam, mas não se paralise, não deixe o medo te paralisar. Jesus te deu o seu Espírito Santo, um Espírito de poder e autoridade, e Ele te envia para o mundo para ser testemunha. Testemunha não da tua capacidade, mas da capacidade de Deus através da tua vida, porque Ele pode fazer, mas Ele não quer apenas fazer na tua vida, Ele quer fazer através da tua vida. Ele quer te usar. Ele quer que você seja a resposta nesse tempo. E é isso que Ele faz aqui com os 70. Jesus envia os 70 de 2 em 2. Por que Ele envia eles de 2 em 2? Se Ele enviasse de 1 em 1, ele poderia alcançar 70 vilas, não é? Mas Ele mandou de 2 em 2. E eu vejo alguns princípios bíblicos aqui. E o primeiro princípio bíblico que Jesus está cumprindo é Deuteronômio 19:15. Porque em Deuteronômio 19:15, a lei diz que você não deve confiar numa testemunha isolada, mas sempre 2 ou 3. Se Ele está mandando testemunhas, Ele precisa mandar testemunhas válidas. Então Ele está mandando de 2 em 2. Tem outro princípio que está em Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Jesus falou: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que princípio é esse? Princípio da unidade. Quando vocês estiverem unidos, estiverem num só pensamento, estiverem juntos, o que vocês pedirem, eu vou dar. Eu ainda era pastor lá na PIB, e um dia eu fui segunda-feira na igreja, e sabe que quando o soldado se apresenta no quartel no dia de folga, ele está pedindo trabalho, né? E eu chego lá na PIB, segunda-feira é um dia de folga dos pastores, não sei se aqui também é, e eu cheguei, a recepcionista falou assim: pastor, tem uma mulher endemoniada lá dentro. E tem vários irmãos que estão lá expulsando o demônio dela e já fazem algumas horas. E aí eu falei: tá bom, irmã, eu vou lá ver então o que está acontecendo. E não tinha como não ouvir os gritos. Havia uma gritaria, a mulher gritava e gritava. E eu fui lá, na salinha, e eu entrei, estava cheio de gente lá. Vários irmãos e funcionários e pessoas, e eu orando, impondo a mão. E eu entro quietinho, fico lá no fundo. E eu começo a ouvir, porque estava todo mundo orando ao mesmo tempo, tá? E tinha um lá orando: em nome de Jesus, sai demônio, sai demônio. E um outro estava lá orando: em nome de Jesus, você está amarrado, não se mexe. E tinha um outro lá orando assim: em nome de Jesus, qual que é teu nome, demônio? Fala teu nome. E o outro: em nome de Jesus, fica quieto, cala a boca, demônio. E eu estava lá, pobre demônio. Nem sabe o que pode fazer. E aí eu parei tudo, falei: gente, para. Uma pessoa ora, e nós vamos concordar com ela. Nós precisamos de unidade.
Satanás está vencendo, porque a gente está dividido, cada um quer fazer do seu jeito. A palavra amém significa assim seja. Que assim seja. Então uma pessoa ora, não precisa ser eu, pode ser qualquer irmão, e aí nós vamos falar amém, que assim seja. E assim a pessoa orou e falou, em nome de Jesus você vai sair, demônio. Aí, amém, todo mundo em nome de Jesus sai, e o demônio saiu. Muitas vezes a gente está lutando, gastando energia, atirando para todo lado, sem entender que a gente precisa ter unidade para realizar aquilo que Deus quer que nós realizemos. Eu não concordo com a visão do pastor, eu prefiro fazer do meu jeito. Eu falo, não, porque olha, eu prefiro Apolo. Você é de Paulo ou você é de Apolo? Né? Você é de quem? Né? E aí a gente divide, e sem unidade não há bênção. Não há bênção. Nós precisamos de unidade. Diz ainda aqui, né, o texto, Jesus mandou de 2 em 2, e aí ele faz essa expressão, né? Ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão. Meus irmãos, essa é a minha oração. Deus manda trabalhadores para a sua seara. Eu quando volto da Ásia, da África, para o Brasil, eu fico em crise. O primeiro momento que eu fiquei em crise foi quando Deus falou de uma forma muito clara para mim. Porque eu voltando para o Brasil, igrejas em vários lugares, você pode comprar uma Bíblia numa livraria, né, secular, você tem pregação na televisão, no rádio, temos muita coisa para fazer no Brasil. Eu não estou dizendo que não tem, temos muita coisa para fazer no Brasil. Mas quando eu volto desses lugares onde não tem nada, não tem igreja, não tem nada, eu fico, Deus, a gente precisa de gente. Deus manda um exército. Precisamos de obreiros para enviar para a Índia, para enviar para a China, para enviar para o norte da África, para o Marrocos, para a Argélia. Precisamos de missionários para mandar para o Nepal, para o Butão. Existem muitos lugares na Ásia Central que não têm o Evangelho. No sul da Rússia, antiga União Soviética, os antigos países que faziam parte da União Soviética, como o Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, são países que estão fechados porque não tem gente. Não tem gente para pregar o Evangelho. Mas sabe, se você for para lá como um homem de negócios, talvez como um profissional, você pode plantar uma igreja na sua casa. Eu conheço um jovem que deixou a carreira aqui no Brasil e se mudou para o Paquistão, para trabalhar como engenheiro lá. Porque ele entendeu que Deus não chamou ele para ganhar dinheiro simplesmente, mas para ganhar almas. Quais são os dons, talentos que Deus te deu? Coloca diante do Senhor, Deus, qual é a geografia que o Senhor quer que eu exerça isso? Em qual geografia? O que o Senhor quer de mim? Manda trabalhadores para a sua seara, porque quem manda é Deus. Peça ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Como é que eu sei que eu sou chamado ou não por Deus para realizar a sua missão num outro lugar? Em primeiro lugar, se você é cristão, você é chamado por Deus para ser testemunha onde você está. Amém? Você é testemunha. Você é chamado. Você não tem opção. Você é missionário onde você está. Alguns Deus vai chamar, um chamado especial para enviar para outro lugar. E eu entendo 2 tipos de chamados na Bíblia, tá? Podem haver mais, mas eu penso que existem 2 principais. Um é o chamado de Moisés e o outro o chamado de Isaías. O chamado de Moisés é muito claro, né? Moisés estava lá trabalhando, de repente tem uma sarça ardente, né? uma moita que pega fogo, e aí Deus fala com ele. E Deus fala para Moisés dizendo, Moisés, eu estou te enviando para o Egito. Ele fala, não, manda eu não, manda outro, eu sou meio gago. Não, você vai para o Egito. Então Deus chama assim, muitas vezes. Quando Deus fala para você, você vai ser meu servo em tal lugar. Você está sendo separado, eu estou te chamando para ir para esse lugar e você vai fazer a diferença nesse lugar. Deus chama muitas pessoas dessa forma. É o chamado de Paulo, é igual.
Você vai ser meu apóstolo entre os gentios. Vai. Mas tem o chamado de Isaías também. Isaías entra no templo e ele vê a glória de Deus. E ele está lá como espectador, os anjos ali, a presença de Deus. E aí Deus fala: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem eu vou enviar para ser minha testemunha, meu profeta para a casa de Israel? E aí Isaías, fica lá olhando assim, ninguém vai falar nada. Ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus prepara Isaías, dá para ele o que ele precisa para pregar a palavra. E ele se torna o profeta do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos o clamor de Deus, igual Isaías ouviu naquele dia: quem eu enviarei? E a gente pode chegar e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu, trabalhando na Índia, eu investi num grupo de jovens. Primeiro trabalho que eu comecei lá foi com um grupo de jovens. E a gente estava trabalhando na formação de plantadores de igrejas, treinando eles. Treinamos em conhecimento bíblico, fizemos um discipulado avançado, treinamos em evangelismo, fizemos uma série de treinamentos. E eu me lembro que num dos últimos dias do treinamento, eu ia fazer um apelo para eles saírem do lugar onde eles estavam para ir para um outro lugar. E naquele dia eu perguntei para eles se eles conheciam o testemunho de William Carey. William Carey foi o maior missionário, da era moderna. Ele é chamado de o pai das missões modernas. William Carey, que levou o evangelho para a Índia. E ele traduziu a Bíblia na Índia. E eu perguntei para eles e eles falaram sim, e levantaram a Bíblia. Porque a Bíblia que eles tinham na mão era a tradução de William Carey. Até hoje. E aí eu perguntei: mas vocês conhecem a história de William Carey? E eles falaram: não. Eu falei: vou contar a história para vocês. William Carey, ele era um pastor e sapateiro na Inglaterra. Deus chamou ele para ser missionário, ninguém queria investir nele, ninguém acreditava que era importante pregar o evangelho para os pagãos, mas ele foi. Ele foi para a Índia, começou a pregar o evangelho, e aí o que aconteceu? O filho dele morreu. Pegou uma doença e morreu. Tempos depois, a esposa dele ficou louca e morreu. E ele ficou anos trabalhando e ele não desistiu. Ele continuou na Índia. E ele viu que não adiantava pregar o evangelho porque as pessoas não tinham Bíblia. Como é que eu vou pregar? E as pessoas não têm onde ler, como é que eu vou fazer? Ele começou a traduzir a Bíblia. Ele ficou 10 anos trabalhando para traduzir a Bíblia. Aí eles levantaram dinheiro para construir uma gráfica, porque ele iria imprimir tudo. 10 anos traduzindo a Bíblia, pegou fogo na gráfica, ele perdeu todo o trabalho dele. Sabe o que ele escreveu na carta que ele mandou para Londres? Ele falou: se Deus permitiu que pegasse fogo em tudo, era porque a tradução estava ruim. Eu vou começar tudo de novo. E ele começou. William Carey traduziu a Bíblia inteira 4 vezes. Ele não desistiu. Ele traduziu a Bíblia. Ele iniciou igrejas, plantou igrejas, começou uma universidade que tem até hoje, Universidade de Serampore lá na Índia, e impactou a vida de muitas pessoas, porque ele decidiu pagar o preço por aqueles que ainda não conheciam o evangelho. E eu estava falando essa história para aqueles indianos ali, e eu ia fazer o apelo. Mas antes de fazer o apelo, um deles levantou a mão e falou: pastor, eu posso orar? Aí eu falei: claro, eu ia fazer o apelo, mas você quer orar? Aí eu preciso orar. E ele se jogou no chão de joelhos. E ele começou a chorar. Chorar, de soluçar. E ele falando: Deus, muito obrigado pelo William Carey. Porque se não fosse pelo William Carey, a gente não estaria aqui hoje. Nós estaríamos tão perdidos quanto aqueles que estão lá fora. Obrigado pela vida do William Carey, Senhor, porque ele pagou o preço. Agora, Deus, eu quero ser o William Carey para essa nova geração. Me envia para os piores lugares do mundo. E se for necessário, Deus, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Me envia. E junto com ele, todos os indianos estavam chorando no chão. E eu olhando o chão molhado com as lágrimas. E eu não sabia o que falar. E eu naquele momento, eu orando e falando com Deus: Deus, eu nem fiz o apelo. O Espírito Santo fez. E ali naquela hora eu perguntei: Senhor, por que
Aqui eles estão se entregando dessa forma. Muitas vezes lá no Brasil, a gente fala, e tão poucos se oferecem. E aí Deus lá naquele momento falou ao meu coração, é porque muitas vezes vocês lá no Brasil são como aquele jovem rico, que eu chamo, vem, e a gente diz não, porque a gente ama mais o nosso conforto, as nossas riquezas. Aqueles jovens abriram mão de tudo. Um deles foi para o Paquistão, e ele perdeu a mão por pregar o evangelho lá. Ele voltou, eu falei para ele, cuidado meu irmão, não volte para o mesmo lugar, vai para outro. E ele falou assim, Deus me mandou para lá. Eu vou pregar o evangelho para aqueles muçulmanos, porque Deus colocou um amor na minha vida. E eu vou dedicar a minha vida lá. Mesmo falando com ele, ele decidiu voltar para lá. E ele foi. E eu nunca mais ouvi falar dele. Um desses jovens foi para o Himalaia da Índia. E ficou anos lá, plantando igrejas. E fez um trabalho sensacional naquele lugar. Um jovem que quando estava lá naquela roda chorando, ele tinha 17 anos de idade. Se dedicou a ir e plantar igrejas e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Deus pode usar as nossas vidas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor e dizemos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jesus diz, peçam para o Senhor, para enviar trabalhadores para a sua seara. E aí ele fala, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Sim, missões é entrar em batalha contra o reino de Satanás, e isso envolve lidar com lobos. Eu estou sempre entrando em lugares perigosos, lugares difíceis, e estou vivo. Tem gente que fala assim, como é que você entra nesses lugares? Eu falei assim, é Deus que cuida. Eu e a minha esposa temos um ditado, de que o missionário é imortal até que ele cumpra a missão. Cumpriu, Deus chama. Agora, eu não vou tentar Deus, mas eu já estive em zona de guerra, já entrei em lugares onde você tem pena de morte por pregar o evangelho. Se você for pego com uma Bíblia, você pega cadeia em alguns outros lugares. Já passei por terremoto, um terremoto do Nepal que deu, várias pessoas morreram. Eu estava lá em Katmandu. E aí eu cheguei a gravar um vídeo se despedindo da minha família, porque eu pensei que pudesse morrer, porque o terremoto estava lá. Eu passei por 35 tremores. E nessas experiências eu tenho visto que é Deus quem cuida. É Deus quem nos guia em meio às dificuldades, em meio aos lobos, em meio a tudo o que tem acontecido. Agora, tem que pagar um preço. Não estou dizendo que não tem que pagar um preço. E o Senhor está em busca daqueles que estejam dispostos a pagar o preço. Um dos plantadores de igrejas ali na Índia, sempre mandando relatórios, um dia ele mandou uma carta dizendo, eu fui batizar 5 pessoas no rio, e lá tem que batizar no rio, lugar público. Quando eu saí do rio, um grupo de fundamentalistas hindus me pegaram e me bateram. E aí falaram para mim, não faça mais isso, pare de falar desse Jesus aqui. Eu não parei, continuei na vila falando de Jesus para as pessoas. Alguns meses depois, esse mesmo plantador manda outro relatório. Falou, olha, batizei 10 pessoas, mas quando eu estava saindo do rio, o mesmo grupo estava lá me esperando. E eles me deram uma surra bem pior. E eu fiquei bem ruim, fiquei de cama alguns dias por causa disso. Mas eu não vou desistir, eu vou pregar o evangelho. Aí a gente até mandou para ele, falou assim, olha, cuidado, veja o que você está fazendo. E aí ele falou, não, eu vou ficar aqui, Deus mandou ficar nesse lugar. Alguns meses depois, se passaram, ele manda outra carta dizendo, batizei 15 pessoas da vila. Mas dessa vez o grupo me pegou de novo no fim do batismo, e eles me deram uma surra que eu fui parar no hospital. Só que sabe o que aconteceu? O grupo que agora estava de batizados e simpatizantes do evangelho, já era um grupo grande.
pessoas que estavam entrando na igreja, já era uma igreja grande, e esse grupo foi na polícia, chegou na polícia e denunciou o grupo que tinha batido no pastor deles, e a polícia foi lá e prendeu o grupo de fundamentalistas. Daí eles foram lá no hospital falar para o pastor: pastor, não se preocupe mais, eles estão todos presos, não vai mais acontecer isso com você. E o pastor falou: o que vocês fizeram? Eu não mandei vocês fazerem isso. Por que vocês fizeram isso? Não, vamos lá. Não, mas pastor, não, vamos lá na delegacia. Ele foi lá na delegacia, todo quebrado, enfaixado. Chegou lá e falou: olha, eles abriram queixa contra esses homens que estão presos. Eu vim aqui retirar a queixa. Não tem nenhum problema contra eles. Eu falei: mas eles não bateram em você, o policial? Sim, mas não tem problema. Solta eles. E aí eles não entenderam, mas tiraram a queixa e soltaram os homens. Os homens estão saindo da delegacia. E eles chegam para esse pastor e perguntam: viu, por que você fez isso? A gente bate em você, a gente te surra, e você vem e liberta a gente. E aí o pastor olhou para eles e falou assim: olha, eu fiz isso por 2 razões. O primeiro, porque vocês estão fazendo um favor para mim. Porque na primeira vez que vocês estavam me batendo, eu estava batizando 5. Aí depois vocês me bateram, eu comecei a batizar 10, depois 15. Vocês fizeram um favor grande para mim. A segunda razão é porque o meu Deus me perdoou dos meus pecados que eu cometi contra Ele. E Ele me ensina a perdoar as pessoas que me machucam. Por isso, esse amor que vem de graça, eu sou ensinado a dar de graça também. Por isso não tem nenhum problema. Podem sair. Alguns daqueles homens se converteram e começaram a ir na igreja. Sabe, tem lobos, e a perseguição, as dificuldades estão aí. Eu poderia contar muitas histórias de perseguição, muitas coisas que têm acontecido, mas Deus se faz presente nesses lugares. O que acontece? Jesus manda os discípulos e diz assim para eles: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Não levem bolsa nem saco de viagem. Ou seja, confiem na minha provisão. Eu vou dar tudo o que vocês precisam. Mais para frente ele vai falar: quando entrarem numa casa, comam o que eles derem. Eu falo que esse é o mandamento mais difícil da Bíblia. Tá? O que colocarem para você comer, coma. Esse, assim, olha, Deus tem certeza, né? Que olha, às vezes você tem que comer algumas coisas, mas deixa isso para outro dia, né? Não se preocupem com o que vocês precisam. Quando Deus me chamou para entrar na área de missões, eu era pastor ali na PIB, tinha o meu salário na igreja, e Deus mandou eu deixar tudo. E eu deixei tudo, e fui viver de ofertas. E Deus tem suprido a minha vida desde aquele dia. Deus nunca deixou faltar nada. Se Deus te chama para a missão, Ele vai cuidar de você. Quando eu comecei o trabalho na Índia, e o trabalho todo é feito de parceiros que investem, né? E eu me lembro que nós tínhamos aberto um seminário. E todo o sustento daquele seminário vinha de ofertas do Brasil. E aí nós tivemos uma crise financeira no Brasil, muita gente parou de ofertar, e eu não tinha mais dinheiro para pagar. E foi muito interessante, porque naquela semana que eu estava indo para a Índia, teve um evento missionário que eu participei, e um irmão estava falando de um projeto de água, que ele precisava para purificação de água. E ele levantou naquele evento R$37 mil para o projeto dele. E eu fiquei: uau, gente. E eu saí orando: Deus, R$37 mil, eu ia fazer muita coisa lá na Índia. E eu vou lá para a Índia com tudo negativo. E eu tenho que pagar a conta, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer não sei o que lá, e eu estou reclamando e murmurando diante de Deus, falando: Deus, o Senhor não quer mais que eu faça isso. Porque eu estou tirando o dinheiro do meu bolso. A minha esposa, quando eu voltar para o Brasil, vai me pegar, porque eu estou usando dinheiro que não deve. E eu estou pagando as contas. Eu preciso da tua ajuda. Poxa, porque olha, o irmão lá e tal, e eu assim, sabe, quando você murmura, e eu falei: eu vou voltar para o Brasil, e eu vou parar o ministério aqui. Quando eu volto para o Brasil, teve um evento lá na igreja,
em um jantar, e eu estou entrando no lugar totalmente triste, pensando que não tinha o que fazer. O pastor Pascoal, que estava na porta, ele me segura e fala assim: Eliezer, vem aqui. Um irmão lá de São Paulo ouviu falar do seu ministério na Índia, e ele veio dirigindo uma Harley Davidson de São Paulo para Curitiba, e ele entregou na igreja dizendo: é oferta para o projeto na Índia. Nós colocamos para vender e já vendeu, o dinheiro entrou. Para onde eu mando? São 37 mil reais. Não era 36, nem 38, era exatamente quando. E na hora que o pastor falou, Senhor, me perdoe, não vou mais murmurar. É Ele quem cuida da gente. Eu poderia dar muitos testemunhos de provisão financeira. Nós continuamos orando porque os desafios são grandes e continuam, mas é Deus quem sustenta. Se Deus te chama para ir, Deus vai te sustentar. Se Deus te chama para sustentar, não vai faltar. Deus vai abençoar vocês. Eu estou no meu tempo aqui já estourando, né? Eu quero voltar para a igreja, por isso eu vou acelerar, porque se eu estourar o tempo, o pastor não me chama mais. Mas diz, Jesus envia os discípulos e fala: vão, curem os enfermos e digam: o reino de Deus chegou. Nós somos enviados para proclamar o reino e para trazer o reino. Para curar as feridas das pessoas, para curar as suas enfermidades, para proclamar a mensagem de Deus. Não é apenas proclamar, mas é agir. Não é apenas agir, mas é também proclamar. A proclamação do reino precisa vir junto com a demonstração do reino. Eu acho sensacional o que a igreja aqui está fazendo, com a creche e tantos projetos que ela faz. Porque é exatamente isso, a igreja precisa curar as feridas da sociedade, precisa lançar mão aos problemas e dizer: eu quero ser solução para isso. Porque Deus nos capacita para fazer isso. Proclamar e agir, e crer no sobrenatural de Deus. Eu vou terminar com esse exemplo. Eu estava na Índia pregando o evangelho a um grupo de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E no final, eu desci para orar pelas pessoas que estavam entregando a vida. E quando você prega o evangelho para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, você apresenta tudo básico. Você fala de Jesus que cura, Jesus que fez isso, que fez aquilo. Você conta a história de Jesus de uma forma muito simples. E ao terminar, eu fui orar pelas pessoas. Um jovem chegou para mim e falou: pastor, você disse que Jesus cura. Bom, eu trouxe a minha mãe aqui. Eu contei esse testemunho ontem lá na congregação. Eu trouxe a minha mãe aqui. Ela teve um AVC e ela está lá atrás. E eu olhei lá atrás, estava a mulher com a mão assim. E aí eu falei: Senhor amado, como assim? Aí eu falei: tá bom, eu vou orar pelas pessoas, depois eu vou lá. Então eu desci, comecei a orar pelas pessoas, e eu vou confessar um pecado para os irmãos. Eu orei demoradamente por cada pessoa, na esperança de que ela desistisse e fosse embora. Meu pecado. Mas ela ficou. E aí terminou tudo, eu fui lá, as pessoas já estavam indo embora, eu cheguei, falei: bom, vamos orar. Senhor, se é da tua vontade, cura esta mulher. Aquela mulher começou a gritar. E aí eu parei e pensei: está endemoniada. O tradutor conversou, eu conversei com ele e falou: não, ela não está endemoniada, ela está dizendo que está ardendo o braço dela. E não tinha ninguém segurando ela, não tinha ninguém encostando nela. Naquela hora eu entendi: Deus quer, Deus está fazendo alguma coisa. E aí eu comecei a orar: Senhor, faz o milagre, cura essa mulher. Ela começava a gritar e gritar e gritar. E nesses gritos que ela tinha, as pessoas que estavam indo embora começaram a voltar. E começaram a fazer ali uma roda ao nosso redor. Eu orava 15 minutos e nada. E as pessoas olhando para a gente. 20 minutos, 30 minutos. E eu: Senhor, que vergonha que eu vou passar. 40 minutos. A mulher, ela começa a fazer esse movimento na mão. Ela para de gritar. E ela estava totalmente curada. Jesus nos deu autoridade. É a mesma autoridade que Ele deu
para os 70, o mesmo Espírito está sobre nós. Nós podemos ser agentes do poder de Deus nessa sociedade. Você pode fazer a diferença entre os povos não alcançados. Você pode fazer a diferença na vida do teu vizinho, na vida do teu colega de trabalho. Ouse crer que Deus pode fazer e ore esperando grandes coisas de Deus. Ore com expectativa e Ele vai fazer. Eu não estou dizendo que Deus, Ele tem que fazer, porque muitas vezes Deus diz não. Deus diz não. Mas a gente tem que orar até ouvir Deus dizer não. Porque muitas vezes a gente desiste sem ter ouvido a voz de Deus. Deus nos deu autoridade e deu uma ordem: vão, curem os enfermos e proclamem: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou.